Olá, amigos. Sim, muita gente sofrendo de ansiedade e com a pandemia isso piorou. Vamos agora entender o que vem a ser a ansiedade generalizada. Sejam muito bem-vindos aqui ao Claramente. Temos que fazer uma diferença entre ansiedade exagerada e preocupação normal. Para se dizer que uma pessoa tem ansiedade generalizada, ela precisa sofrer um nível de ansiedade excessiva, difícil de ser controlada e que seja muito frequente, a ponto dela estar mais dias ansiosa do que serena, e por um período de 6 meses, pelo menos. Além disso, esse nível de ansiedade precisa causar sofrimento tal que prejudica o desempenho profissional, estudantil e social. E para se diagnosticar uma pessoa com ansiedade generalizada, o foco da ansiedade não pode estar em preocupação em ter crise de pânico, medo de passar vergonha em público, preocupação quanto a ser contaminado, porque essas queixas são ligadas a outros tipos de transtorno de ansiedade. Para se confirmar que a pessoa tem realmente ansiedade generalizada, ela precisa apresentar nos últimos 6 meses sintomas como inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, muita fadiga, dificuldade para se concentrar, ou ela tem sensações de dar um branco, um apagão na mente, tem irritabilidade, tensões nos músculos, problemas com sono, e como dificuldade de iniciar o sono, por exemplo, ou manter o sono, e geralmente sente que o sono não foi suficiente para relaxar. Para tratar a ansiedade generalizada, é preciso a psicoterapia com psicólogo e talvez com o uso temporário de medicamentos prescritos pelo psiquiatra. Alguns médicos clínicos podem crer que basta prescrever algum remédio para a ansiedade e pronto, seu paciente será curado. Mas geralmente isso não é suficiente, pois a pessoa precisa elaborar as causas de tanta ansiedade para que ela não acabe ficando dependente do medicamento e para que não tenha recaídas. Pessoas diferentes sofrem de ansiedade generalizada. Umas encaram o tratamento com desejo de melhorar, de entender as causas do seu sofrimento, enquanto que outras não querem pensar e preferem tomar comprimidos calmantes porque não estão dispostas a investirem no processo psicoterapêutico que as ajudaria a melhorar de forma duradoura, sem os prejuízos que a medicação pode trazer por causa dos efeitos colaterais. Pessoas podem melhorar da ansiedade excessiva sem necessariamente ter que tomar medicamentos controlados. Elas precisam querer melhorar e querer entender as causas de tão forte ansiedade. Um bom primeiro passo é tolerar a presença da ansiedade pensando que ela está ali por alguma razão, talvez ainda desconhecida, é verdade. Um passo importante para o tratamento psicológico da ansiedade generalizada é a pessoa considerar que a presença desse sentimento desagradável deve ter causas inconscientes e que ela pode representar um tipo de alarme, uma luz vermelha que acende indicando a existência de conflitos ainda não percebidos conscientemente. Alguns indivíduos com ansiedade generalizada, dispostos a trabalhar as causas da mesma, podem melhorar e não mais precisarem de tratamento por terem absorvido bem as explicações do profissional e vivido com interesse os comentários educativos aprendidos durante o processo de ajuda psicológica profissional. A ansiedade exagerada vem de situações ou conflitos vividos no passado ou no presente da pessoa e que estão mal resolvidos, talvez inconscientes ainda. Assim como uma bactéria pode causar uma infecção e surgir a febre, um conflito mal resolvido pode produzir uma ansiedade alta, como a ansiedade generalizada ou outro tipo de ansiedade. Uma das coisas mais importantes para fazer com a ansiedade exagerada é aceitar que ela existe,
Parece bobagem dizer isso, né? Não, mas não é bobagem, porque muitas pessoas não conseguem identificar a ansiedade como algo seu, que vem de dentro, jurando, né, que são como são porque alguém as fez assim. Um segundo passo é pensar que a ansiedade é parte da vida e que não dá para eliminá-la completamente, mas sim aprender a lidar com ela. E assim ela pode diminuir e não mais prejudicar a vida da pessoa. Um dos passos importantes no lidar com a ansiedade alta é lutar para mudar a corrente dos pensamentos ansiosos, preocupantes. E isso se faz primeiro pela percepção de que a pessoa costuma cultivar pensamentos ruins, destrutivos, autodepreciadores. E segundo, decidir interrompê-los e substituí-los por pensamentos saudáveis. Isso é um exercício que só a pessoa pode fazer por ela mesma e que nenhum remédio de farmácia consegue fazer. O ser humano se torna mais parecido com aquilo que mais pensa e mais contempla. Realmente, a psicoeducação é a parte mais importante no tratamento da ansiedade exagerada e ela envolve orientar a pessoa sobre o que é a ansiedade, ajudá-la a usar técnicas para o manejo da ansiedade excessiva, orientá-la quanto à importância de checar os pensamentos trágicos que ela aprendeu a desenvolver em sua consciência para interrompê-los e substituí-los por pensamentos saudáveis. Também aprender a detectar os tipos de gatilhos que disparam a ansiedade excessiva, pensamentos distorcidos, sintomas físicos que preocupam, entre outros fatores. Alguns passos para se conseguir diminuir a ansiedade excessiva podem ser, além do que eu já comentei, diminuir a expectativa de obter um retorno afetivo das pessoas importantes na sua vida. Elas amam você como elas podem. Aceitar isso reduz a ansiedade. Outro passo é valorizar o afeto que você consegue das pessoas, em vez de diminuir ou desconsiderar a importância disso. Pense que existem pessoas que gostam de você e que elas manifestam carinho, atenção, mesmo não sendo de uma maneira ideal. Cultive gratidão pelo que elas fazem por você. Agradeça pelo que você tem, em vez de ficar sofrendo pensando no que não tem. Procure ativamente se envolver em algum projeto de ajudar outras pessoas, podendo ser a dedicação para um trabalho voluntário numa instituição de órfãos ou de idosos, ou na busca de conseguir cestas básicas para os pobres ou alguma coisa parecida com isso. Quando nos ocupamos voluntariamente em ajudar outras pessoas, nós mesmos somos ajudados. E como a ansiedade é um fenômeno mental, precisamos cuidar de nosso cérebro, que é o órgão da mente. Devemos cuidar bem de nosso cérebro, cuidando de nosso corpo, através de boa alimentação, práticas de exercícios físicos frequentes, ingestão de água diariamente, repouso adequado, tomar luz solar e respirar ar puro. Fora essas práticas psicológicas e físicas, podemos recorrer aos recursos espirituais para a redução da ansiedade excessiva. Isso significa orar, crer num Deus amoroso que cuida de nós de uma forma pessoal, individual e diariamente, meditar em textos bíblicos, frequentar uma comunidade religiosa onde podemos nos relacionar socialmente e receber apoio espiritual, receber inspiração e ânimo pelas pregações. Claramente, então, fica por aqui hoje. Eu espero a sua presença no próximo programa. E pense bem, se você é uma pessoa muito ansiosa, tem jeito sim, cheque como é que você está pensando, tem pensamentos muito trágicos, vão mudar esses pensamentos, cultive gratidão e se a coisa estiver muito complicada, procure uma ajuda profissional. Até breve, se Deus quiser. Até breve, Dr. César. Olha, que interessante esse assunto, né?
Você pode rever esse Claramente, você pode compartilhar esse Claramente, você pode acessar esse Claramente, tudo na nossa playlist lá do YouTube. Acesse lá youtube.com/Vida e Saúde NT, que tem esse e muitos outros Claramente para você aproveitar. A gente faz um rápido intervalo, virei para receita, vai ter receita de sobremesa boa por aqui, essa banana gourmet, e é logo depois do intervalo.